Amados, como vocês puderam ver, o tema da nossa mensagem é um tema que não costuma ser muito pregado hoje em dia dentro de nossas igrejas. Nós falamos muito sobre o amor de Deus, nós falamos muito sobre a misericórdia de Deus, nós falamos muito sobre a bondade de Deus, e isso tudo deve sim ser pregado em nossos púlpitos, mas existe um atributo em especial de Deus que não costuma ser muito pregado, que não costuma ser muito enfatizado. E o nome deste atributo nada mais é do que a ira de Deus. Eu poderia nesse momento ler com vocês vários versos da Bíblia onde falam desse atributo divino, onde falam da ira de Deus. Mas existe um verso em especial onde o apóstolo Paulo, dotado pelo Espírito Santo, ele vai falar para nós aonde a ira de Deus é revelada e qual é o propósito desta ira. Pegue a sua Bíblia nesse momento, nós vamos abrir a palavra de Deus na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 1, e eu quero ler com vocês a partir do versículo 18. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A palavra de Deus aqui nos diz: porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Aqui o apóstolo Paulo está sendo enfático para cada um de nós. E agora Paulo está dizendo para nós que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a iniquidade que os seres humanos cometem aqui nessa terra. Quando nós vamos para o grego, nós vemos então que essa palavra iniquidade está no mesmo vocabulário da palavra pecado voluntário. E aí talvez você se faça uma pergunta, Mateus, o que é pecado voluntário? Pecado voluntário nada mais é do que você continuar fazendo errado, já sabendo que é certo fazer. É você continuar seguindo por aquele caminho que levará você à morte, que levará você à destruição, sabendo que Deus já havia revelado para você a necessidade de uma entrega de coração que você tinha que fazer a Jesus. Isso é pecado voluntário. Continuar fazendo errado, já sabendo que é certo fazer. E agora o apóstolo Paulo está dizendo para nós que o pecado voluntário desperta a ira de Deus sobre a vida dos seres humanos. O pecado voluntário desperta o ódio de Deus sobre os seres humanos. E nós podemos ver isso ao longo da história. Nós podemos ver isso no dilúvio. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano e Deus enviou um dilúvio para destruir a humanidade. O pecado era tanto, amados, que a ira de Deus foi despertada e todo mundo naqueles dias foi consumido pelas águas do dilúvio. Nós podemos ver isso na experiência de Sodoma e Gomorra, onde bolas de fogo foram descidas sobre aquela cidade, uma cidade ímpia, amadurecida na iniquidade, nas paixões e nas condescendências carnais. A ira de Deus foi derramada, foi revelada nessas duas ocasiões. E amados, ao longo das eras, ao longo da história, Deus tem levantado homens em nosso meio, Deus tem levantado jovens para pregar diante da congregação, para pregar diante da igreja uma mensagem acerca da ira de Deus. Eu poderia citar para vocês vários desses grandes homens que foram levantados pelo Senhor. Mas existe um homem especial que foi tremendamente usado pelo Espírito Santo em sua geração. E através de um único sermão que ele pregou, toda uma geração foi impactada pelo poder de Deus. O nome desse homem se chama Jonathan Edwards. Eu gostaria que levantassem a mão todos os que já ouviram falar sobre ele. Jonathan Edwards, para aqueles que não conhecem, foi um reformador britânico que viveu entre os anos de 1741. Jonathan Edwards é conhecido mundialmente pelo seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards pregaria aquele sermão em uma igreja na Inglaterra. 3 dias antes de Jonathan Edwards pregar aquele sermão, ele permanece em jejum diante da presença de Deus. Ele orava para que o Espírito Santo pudesse descer sobre ele e ele falar a maior necessidade que aquela geração tinha, uma entrega de coração a Jesus Cristo. Vem então domingo à noite e Jonathan Edwards se coloca sobre o altar diante da congregação. E ele então começa a pregar aquele sermão, o sermão de um Deus que se ira todos os dias contra o pecado. O sermão de um Deus que ama o pecador, mas odeia o pecado que habita em seu coração. O Espírito Santo usa tremendamente aquele homem, ao ponto de muitas pessoas que estavam ali chegarem ao ponto de exclamar
que o rosto daquele homem brilhava como o rosto de um anjo. E ele pregava com tamanha intensidade, amados, com tamanha intensidade, que muitos irmãos, não aguentando ouvir aquela mensagem, já no meio do sermão, foram adiante dele e disseram: Jonathan Edwards, se você continuar pregando este sermão, nós seremos destruídos, consumidos pelos nossos pecados. Mas Jonathan Edwards continua pregando aquela mensagem. Ali há várias conversões. A mensagem de Edwards se espalha por toda a Inglaterra naqueles dias. Milhares de pessoas se entregam a Jesus Cristo através daquele poderoso sermão. Amados, a mensagem da ira de Deus, ela tem o propósito de nos despertar da morte espiritual. E esse é o último ritual do santuário, a revelação da ira de Deus contra o pecado. Deus odeia o pecado com todas as suas forças, mas Ele ama o pecador, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Amém? E amados, quando Cristo Jesus, Ele regressar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, para aqueles que fizeram uma entrega de coração em suas mãos, para aqueles que viveram por toda a palavra que procedia de seus lábios, de acordo com a Bíblia, aquele dia será como de esperança e regozijo. Mas para aqueles que viveram de acordo com os prazeres carnais do seu coração, aqueles que rejeitaram todos os apelos que o Espírito Santo fez aos seus corações, de acordo com a Bíblia, aquele dia será como de terror e desespero. João, ele teve uma visão relacionada à volta de Jesus, e ele vai dizer para nós no capítulo 6 do livro de Apocalipse, aonde ele vê grandes homens, pequenos e ricos, correndo para as rochas das montanhas e dizendo: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, pois é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá permanecer de pé? Quem poderá permanecer de pé diante do grande dia da ira de Deus? Eis a grande pergunta. E o Espírito de Profecia menciona a nós no livro Fé e Obras, na página 29, eu quero pedir a sua total atenção neste momento. O Espírito de Profecia diz: aproxima-se o dia da vingança de Deus, o dia do furor da sua ira. Quem suportará, diz ela, o dia da sua vinda? Os homens têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus, mas as setas da sua ira penetrarão onde as setas da convicção não puderam penetrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de entender-se com o pecador. E nesse momento, a ira de Deus será revelada. Hoje o Espírito Santo, ele faz um chamado para mim e para você. E o chamado que o Espírito Santo faz para mim e para você é de uma entrega sem reservas em suas mãos. É uma entrega total nas mãos de Jesus Cristo. Você tem que ter fé no poder de Cristo em seu coração. Nós temos que entregar hoje a nossa vida a Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 15: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós não podemos mais endurecer os nossos corações. Nós não podemos mais rejeitar os apelos do Espírito Santo em nossa vida. É chegado a hora de fazermos uma entrega a Jesus. Nós estamos contemplando todos os sinais de sua volta, amados. Não há nenhuma dúvida que Jesus Cristo irá retornar em nossa geração. Nesse exato momento está acontecendo uma guerra entre Israel e os palestinos. Terremotos, rumores de guerras, fomes, epidemias. A volta de Jesus está prestes a acontecer. E agora Deus, ele faz um chamado para a sua igreja. Deus agora faz um chamado para o seu povo. E o chamado de Deus é o seguinte: tenham fé no sobrenatural. Tenham fé no meu poder para salvá-los de seus pecados. Deus quer realizar uma obra em nossos corações nessa noite. E nós devemos dar permissão para que o Espírito Santo entre em nossa vida e nos capacite a vivermos por toda a palavra que procede de seus lábios. Amém?